que os homens nos considerem como ministros de Cristo. Você entendeu errado. Exatamente. Essa foi uma palavra do apóstolo Paulo que, por certo, que a maioria das pessoas entende errado. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Você está no Aleph Tav, o canal daqueles que amam a palavra de Deus. Eu sou o Marcelo e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o tema que os homens nos considerem como ministros de Cristo. Você entendeu errado. Exatamente. O texto base que nos chama a atenção para essa afirmativa, eu vou colocar aí na tela. Olha aí o texto base para dizer que os homens nos considerem como ministros de Cristo. O texto diz assim, está lá em 1 Coríntios, no capítulo 4 e versículo 1. 1 Coríntios, capítulo 4 e versículo 1. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. A palavra usada aqui para ministro é a palavra grega huperetas. E esta palavra grega, se as pessoas soubessem o que essa palavra de fato significa, elas iriam pensar muito bem antes de falar, antes de trazer um ensinamento que trazem nos dias atuais. Porque nos dias atuais, quando nós paramos para observar a atualidade da igreja, nós encontramos dentro da igreja ministros de tudo. Existe o ministro do louvor, ministro disso, ministro daquilo, ministro profético, ministro de cura, é tanto ministério, são tantos ministros que existem na igreja, mas será que eles sabem o que de fato significa a palavra ministro? Bom, se você quer descobrir então o que significa essa tremenda palavra, que é a palavra huperetas, então você precisa assistir a este vídeo até o final, porque essa palavra, ela é tremenda. Existem muitas pessoas aí se autodenominando ministros de louvor. E o que Paulo estava mostrando aqui é exatamente o que acontece nos dias de hoje. Paulo observava, Paulo olhava para a população de Corinto e via na população de Corinto um povo que queria ser grande, um povo que queria crescer, um povo que queria aparecer, um povo que queria estar à amostra, estar à frente das outras pessoas. Será que aqueles que se consideram como ministros de alguma coisa, nos dias de hoje, muitos deles também não se consideram como seres superiores, como aqueles que estão superiores a alguém? Era assim que se consideravam as pessoas no tempo de Paulo, na igreja de Corinto. E Paulo, então, ele diz que os homens nos considerem como huperetas, como ministros de Cristo, como ministros do Mashiach e despenseiros dos mistérios de Deus. E para que nós venhamos entender de fato o que significa essa palavra, eu preciso passar aqui um pouquinho da cultura, um pouquinho de como o povo daquela época em Corinto vivia. Bom, Corinto era uma cidade portuária. Corinto era uma cidade portuária. E de Corinto saíam várias navegações, várias embarcações de guerra, embarcações militares. E essa palavra, inclusive, a palavra ministro, a palavra hupereta, é uma palavra de uso entre os militares de Corinto.
E nós vamos chegar lá nessa palavra para você entender o que é ser um ministro do Mashiach, um ministro de Cristo. E essa palavra, então, dentro de Corinto, existia ali essas embarcações que saíam, e essas embarcações elas tinham mais de um andar. No andar de cima ficavam os soldados, ficavam aqueles que lideravam, ficavam aqueles que comandavam. E no andar inferior, no andar de baixo, ficavam algumas pessoas que eram consideradas como remadores inferiores, como remadores subordinados. Esses remadores, eles tinham como responsabilidade remar, sendo liderado pelos soldados, pelos militares, remar ao som dos tambores. Então, quando o tambor batia, bum, eles remavam todos de forma no mesmo momento. O tambor soava, o tambor batia e todos esses ruperetas, eles remavam ao som do tambor, estavam remando. O que Paulo queria trazer com essa mensagem? O que Paulo queria trazer falando esta palavra? Paulo estava dizendo aqui que esses remadores, eles eram servos talvez até mesmo invisíveis. Eram servos, eram pessoas que trabalhavam sem que os outros percebessem. Eram os grandes responsáveis por fazer a embarcação sair do lugar, por fazer a embarcação andar, sem que as pessoas vissem quem é que estava trabalhando. Então era como se fossem trabalhadores, servos invisíveis, mas que por causa deles a embarcação saía do lugar. Então o que Paulo estava trazendo aqui é algo tremendo. Paulo estava dizendo que os homens nos considerem como esses remadores inferiores. Paulo não estava dizendo que os ministros do Mashiach, que os ministros de Cristo seriam os grandes líderes, seriam aqueles que iam à frente. Não, mas ele estava falando que os homens nos considerem como servos do Mashiach, como obedientes ao Mashiach, como os servos invisíveis do Mashiach, porque quem deve aparecer não é o servo, mas é o Senhor. Então que diminua eu e que cresça o Senhor, que eu diminua e que ele cresça. Paulo estava dizendo para eles que eles não deveriam querer aparecer, mas deveriam trabalhar na obra do Senhor sem querer o reconhecimento, porque o povo queria reconhecimento. E hoje, quando as pessoas falam, eu sou ministro disso, eu sou ministro daquilo, são pessoas que muitas vezes querem ser reconhecidos e não entendem o motivo da palavra de Paulo, que os homens nos considerem ministros de Cristo. Ministro é ser o servo invisível, é ser o remador do andar inferior. Será que esses ministros, eu faço uma pergunta, será que os ministros, eles estão dispostos a descer ao andar de baixo? Será que esses ministros estão dispostos a descer ao andar inferior, ao lugar dos invisíveis, aqueles que trabalham sem querer o reconhecimento? Então, o que Paulo estava falando aqui, quando disse, olha aí novamente o versículo, que os homens nos considerem como ruperetas de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus, que os homens nos considerem como servos do Mashiach, que os homens nos considerem como os remadores invisíveis, como aqueles que não querem aparecer, mas que querem trabalhar e que fazem a embarcação andar. Era isso o que o apóstolo Paulo, o que o Rav Shaul
estava dizendo que os homens nos considerem como os servos invisíveis do Mashiach. E eu encerro aqui o vídeo de hoje com uma pergunta. Você está disposto, comente aqui embaixo, você está disposto a descer ao andar de baixo? Comente aqui embaixo. Será que de fato você está disposto a descer ao andar de baixo? Ou você prefere ser reconhecido e deixar o Mashiach de lado? Então comente aqui embaixo, aproveite, deixe seu like. Tem também o canal do Telegram. Eu vou colocar aqui na descrição do grupo o canal do Telegram. Você pode estar se inscrevendo lá, onde lá nós vamos fazer algumas enquetes. Nós vamos lá mostrar os próximos vídeos que serão lançados. Você poderá dar sugestões de vídeos, escolher os vídeos. Então, vá lá, acesse o nosso canal, seja um integrante do nosso canal. E eu espero que vocês tenham entendido o que é ser um ministro do Mashiach, o que é ser um ministro de Cristo. Que o Eterno, ele possa então estar abençoando a sua vida. Shalom, shalom, ulehitraot.